disse: Paulo, você não pode ser feito um pato, uma pata. A pata não vende os ovos dela porque não grita. A galinha põe os ovos e sai cantando. E eu não cantava as minhas obras. Eu fui feito uma pata durante a minha vida, com minha lanterna de sombra na mão. Mas as minhas obras falaram por mim. Hoje eu estou aqui. Eu faço poemas às vezes por encomenda, mas muito raro, muito raro. Eu espero, quando eu recebo uma encomenda dessa, eu espero que a inspiração chegue o suficiente para que eu possa despertar o poema. Em 1980, quando meus pais fizeram bodas de ouro, minha mãe chegou para mim e disse: Paulo, eu quero que você faça o hino da nossa boda de ouro para ser cantado na missa. Eu disse: mamãe, eu não sei fazer música, muito pouco. Eu escrevo. Eu ainda não tinha esse meu primeiro livro, em 1980. Ela disse: mas eu quero que você faça. Foi uma encomenda. Mas eu esperei que a inspiração viesse e eu fiz letra e música do hino que foi cantado na missa de bodas de ouro de meus pais. Não satisfeito, eu escrevi a partitura para ser tocada por órgão e violino. Eu era quase nada, eu não tinha muita coisa escrita. Eu tinha um chorinho que eu nunca tinha mostrado a ninguém e nunca gravei. Então, eu vi ali que a inspiração era o mais importante. E a inspiração me leva a escrever sempre. Raramente eu escrevo algo sem inspiração. Vou mostrar aqui outra coisa, eu não decoro. Sei dos meus 1000 e poucos poemas. Se alguém apresentar um deles sem dizer autoria, eu digo: esse é meu, mas eu não o conheço para ler, para dizer suficiente. E aqui conversando eu achei que esse Antes da Aurora, meu primeiro livro, isto é uma fotografia minha, fotografei uma falésia, uma microfalésia, num Maceió, em Pontas do Pedra, e joguei essa cor um pouco acinzentada para dizer que é colorido. Eu estou falando eu estou fugindo, mas aí eu nesse Antes da Aurora, eu quero ler para vocês um poema. Ele é descritivo, mas não diz nada. Ele diz tudo e ninguém vê. Vamos a ele. Antes da aurora. Antes de romper a aurora, eu vi o dia. O meu corpo flutuou, apesar da massa. Onde estaria eu naquela hora?
Não sei se havia um mundo ou se eram dois. Havia formas geométricas, um cubo, um círculo, e eu. Eu era eu naquele instante, e ao mesmo tempo não o era. E a gramática que eu aprendi para nada serviu. Eu, tu, nós, não sei quem era. Até o eu não era eu. Havia várias partes em mundos diversos. Eu podia dizer nós e falar de mim. Podia dizer eu e falar de nós. Minha cabeça era um mundo que no outro mundo entrou e se encontrou com o eu do meu corpo que ficou. O meu corpo estava em outro e no outro se apoiou. Havia partes do eu ou partes de nós, não sei. Ainda não havia rompido a aurora. Este poema eu fiz há muito tempo, com uma técnica ainda não muito aprimorada. É um poema de versos livres. Depois eu aprimorei meu ritmo, minha técnica métrica. Me dediquei ao soneto, hoje eu sou sonetista. Mas eu gosto de vez em quando de voltar ao que eu escrevia antes. Oi, quanto tempo não mais te vi, sequer falamos. Tínhamos tantas ideias a trocar, experiências, vivências, aquele lance de emoções. Quanto tempo! A nossa sensibilidade nos tocou e nos fizemos tocar, trocar, imaginar momentos, viver. Quanto tempo! Vai, não volta mais. Os momentos são outras as emoções, mas a nossa vida é a mesma, será a mesma. Mudanças normais, naturais, evoluções da vida, ainda seremos nós. Quanto tempo? Eu era mais fora de técnica. Eu não utilizava muita técnica, porque o poeta usa a poesia e usa o poema. A poesia, substantivo abstrato, como eu já disse, ela é o sentimento. Cunhado por mim, poesia é sentimento, o resto é momento. E no momento você tem o poema, você tem uma descrição poética, você tem uma tela pintada, você tem um conto, uma crônica. A forma de se falar da poesia, ela é muito, apesar de ser muito física que eu digo ela não é abstrata, ela é concreta, mas a técnica vai mostrar essa forma de um jeito ou de outro. Eu aprimorei a técnica para o soneto, hoje eu trabalho o soneto em ritmo holístico, mas eu gostei de querer mostrar como era eu nos tempos idos. Vamos falar agora um pouco do Paulo carnavalesco. Eu, na minha adolescência, na minha juventude, eu brinquei muito carnaval. Fazia curso, era uma beleza. Lama, água, jogava para um lado, jogava para o outro, em cima do caminhão, em cima de um jipe. Era uma beleza. O tempo foi passando, eu fui modificando, fui para os bailes de carnaval nos clubes, que também foi passando. E eu passei a ver o carnaval pela televisão. E eu parei meu carnaval. Algum tempo depois, há um convite
de um colega, de um amigo meu, eu fui ver um desfile, o Grito da Véia. Já tinha 6 anos que eles saíam e eu não conhecia. E eu fui. Era o ano de 2010, na Rua Velha. Chegando lá, eu vi a orquestra tocando e ali junto numa parede o estandarte parado. Eu perguntei: esse estandarte, quem leva? Aí disse, o Jacques, que era o criador do Grito da Véia, me disse: o porta-estandarte sofreu um acidente, não pode vir. Aí um rapaz correu e pegou o estandarte e saiu com o estandarte na mão, e eu ali atrás, né, como quem não quer, querendo, sem fazer nada. Aí o rapaz não sabia levar, ou não queria, não sei, levar o estandarte. E o estandarte, você pega 7 quilos, é pouco. 2 minutos depois, é pesado. E ele soltou. E eu, na minha simplicidade, que eu sou, eu gosto de ser, na minha humildade, na minha timidez, eu joguei tudo para fora e peguei aquele estandarte. Não queria fazer feito ele, segurar e soltar. Eu estava de bermuda, levantei o mastro, joguei no bolso da bermuda, arranjei um suporte físico e saí com o estandarte. A partir dali eu não deixei mais o estandarte do Grito da Véia, e eu fui declarado o porta-estandarte oficial. Brincou no Grito da Véia durante 10 anos, de 2010 a 2019. Aí em 2020 eu precisei de tirar um tumor maligno no abdômen, não pude sair com o Grito da Véia. Eu já estava me preparando um substituto que de vez em quando pegava, mas esse substituto adoeceu. E eu dei o meu estandarte a outra pessoa. Eu fiquei ali louco para pegar aquele estandarte, mas eu não podia, por ordem médica, eu não podia levá-lo aquele ano. Não demorou muito, veio uma pandemia que nos deixou longe de qualquer coisa por 2 anos. 2021 e 2022 não houve Grito da Véia. Em 2022, aquele que seria o meu substituto morreu. E eu fiquei sem condição de continuar. E hoje adoro ser porta-estandarte. Adoro o Grito da Véia. Mas eu tenho 75 anos. Um frevo canção, em 2011 eu fiz esse frevo canção e está gravado. Eu, como escritor, primando pelo bem falar, vi que houve uma mudança na nossa gramática, tirando alguns acentos e fazendo algumas modificações que não deram em nada, e eu não gosto disso não. Mas aí eu fiz um frevo canção chamado Sem Acento é Diferente. O título do frevo canção, Sem Acento é Diferente. Eu estava na praia caminhando, me veio à cabeça letra e música, e eu fiz: vou com você pular num grito da véia, mas não posso esquecer o acento, pois veia não grita, véia é quem grita, e sem acento é diferente.
frevo é o apoio, o grito é o apoio, a multidão empolga a gente. O grito não para, ninguém sabe parando, o frevo nos leva, mas vamos em frente. O grito da véia sempre empolga a gente. O frevo é frequente, o frevo é bem quente, o grito é frequente, sem o trema é diferente. O grito da véia empolga a plateia, e nesse passo eu vou contente. Pena que eu esqueci um pouquinho, deu uma travada. Você pular num grito da véia, mas não posso esquecer o acento. Pois veia não grita, véia é quem grita, e sem acento é diferente. O frevo é o apoio, o grito é o apoio, a multidão empolga a gente. O grito não para e ninguém sabe parando, o frevo nos leva, mas vamos em frente. O grito da véia sempre empolga a gente. O frevo é bem quente, o grito é frequente, sem o trema é diferente. O grito da véia empolga a plateia, e nesse passo eu vou contente. Vou com você pular num grito da véia, mas não posso esquecer o acento. Pois veia não grita, véia é quem grita, e sem acento é diferente. O frevo é o apoio, o grito é o apoio, a multidão empolga a gente. O grito não para, ninguém sabe